trabalhadores pelo mandato do Coletivo Popular e tenho a honra de abrir essa audiência pública com todos vocês que se preocupam com essa demanda da cidade e com os problemas diretamente vinculados à ocupação do solo no território de Ribeirão Preto. A nossa audiência pública é intitulada como a Lei do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e os Impactos no seu cotidiano. Gostaria de agradecer as pessoas presentes, que estão online, de agradecer também os telespectadores da TV e do YouTube, e principalmente aos profissionais da Câmara que estão nos dando esse suporte técnico para que essa audiência aconteça nessa noite de sexta-feira. Agradecemos também às co-vereadoras presentes e ao mandato do Ramon, Coletivo Todas as Vozes. Essa atividade teve início por pedido, por requisição do Coletivo Território em Rede de Ribeirão Preto. E nós temos várias pessoas deste grupo vinculado a esse trabalho que participarão conosco também. E o Coletivo Popular Judete Zilli com Ramon Todas as Vozes abre espaço para essa discussão, visando aprofundar, democratizar e incluir a população numa discussão mais ampla sobre esse tema tão importante. Nós vamos ter uma dinâmica dos trabalhos dessa noite feitas em 2 blocos. Nós temos 4 mulheres muito boas, estudiosas, especialistas da área que contribuirão conosco. E aí nós temos 2 blocos de apresentação, que será desenvolvido por membros do Território em Rede. Primeiro momento, a importância da Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo. No segundo momento, a participação popular da sociedade civil e gestão democrática da cidade. Cada grupo terá, digo grupo porque participarão em 2 pessoas, para fazer a explanação. Terão de 30 a 40 minutos para fazer a explanação. Depois nós abriremos para pergunta das pessoas que estão acompanhando. Eu acho que a gente já pode convidar, Bom, então, abrindo os trabalhos, quero convidar a professora Ana Luísa Miranda. Eu fico olhando para essa tela aqui, tentando encontrar. Dá um tchau para mim, Ana Luísa. Aí, prazer. A Ana Luísa possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Moura Lacerda e mestrado em Geografia pela Unicamp. Atualmente é professora da Universidade Paulista, do Centro Universitário Barão de Mauá e do Centro Universitário Moura Lacerda, no curso de Arquitetura e Urbanismo. É gerente regional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, em Ribeirão Preto. Em seguida, junto com a Ana Luísa, nós temos a professora Helena Risati Fonseca, doutora em Geografia pela Unicamp e professora colaboradora do Departamento de Geografia do Centro de Ciências Humanas, Letras e Arte da Universidade de Maringá. Bom, a palavra é de vocês. Muito obrigado pela presença e que tenhamos um ótimo trabalho. A palavra é sua, Ana Luísa. Obrigada. Eu quero agradecer a presença de todas e todos, agradecer ao Coletivo Judete Zilli e o Coletivo Todas as Vozes pela possibilidade de diálogo com a gente sobre um tema de tanta importância. Vou me apresentar de novo. Eu sou Ana Miranda, arquiteta urbanista, e componho o Coletivo Território em Rede
junto com outros arquitetos, geógrafos e sociólogos. Nosso coletivo tem trabalhado desde agosto de 2020 pela ampliação das discussões e problematizações a respeito da produção do espaço urbano de Ribeirão Preto, destacando especialmente a contradição na produção desse espaço, que tem gerado enormes desigualdades aqui na nossa cidade. Então, hoje nós nos propusemos a trazer algumas reflexões sobre a importância da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e sobre o impacto dessa legislação no nosso cotidiano. Eu vou dividir essa fala com a Helena Risati, que é geógrafa e também integrante do Território em Rede. Então, eu vou dividir compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, então eu vou dar início a essa apresentação, trazendo alguns pontos relacionados ao processo de urbanização e produção do espaço urbano, né, e a difícil equação que a gente enfrenta há muitos anos, né, historicamente, entre propriedade privada e função social da propriedade da cidade. Então, partindo do entendimento que a cidade concentra pessoas, ela consequentemente concentra interesses diversos, e mesmo que o espaço seja uma condição da nossa existência, e nesse sentido deveria ser garantido a todas e todos, historicamente ele tem sido moldado para atender às necessidades do capital. Como parte desse processo, a gente percebe que as cidades brasileiras, e com mais intensidade as médias e grandes cidades brasileiras, apresentam uma profunda e persistente contradição que se expressa não só pela diferença de renda, mas também por uma diferenciação na qualidade e no acesso de determinados espaços da cidade. Então, uma pergunta que se coloca é quem produz essa cidade tão desigual? Então, de uma forma mais didática, né, para a gente poder conversar sobre isso, há diversos agentes envolvidos na produção da cidade, como a própria sociedade que participa dessa produção, se apropriando dos espaços de vivência e dando significado a eles. O mercado também participa ativamente da produção da cidade, quando implanta infraestrutura, habitação, especialmente para as classes médias e altas, né, e quando implanta também espaços comerciais e de serviços. E o Estado, em suas diversas instâncias, isso é, tanto na instância federal, estadual, quanto municipal, também participa da produção da cidade, quando ele implanta infraestrutura, equipamentos urbanos, como escolas, unidades de saúde, habitação, e também por meio da elaboração de legislações que interferem no desenho e no funcionamento da cidade, que a gente vai dar um destaque, né, nessa discussão sobre como, né, as legislações urbanísticas causam um impacto significativo na vida das pessoas. Então, daí vem, né, à medida que ela causa um impacto na vida das pessoas, se coloca a importância dessa legislação, né. Então, no processo e mesmo na criação, né, e revisão dessa legislação, a prefeitura tem o dever de mediar os diversos interesses e conflitos, né, garantindo que o planejamento e a gestão sejam democráticos. No entanto, não é isso que a gente tem assistido, né, no processo de revisão dessa lei, que se iniciou, que tem acontecido desde 2009, mas a Júlia vai falar um pouco mais sobre isso. Então, tendo em vista que as legislações impactam o nosso cotidiano, né, como, por exemplo, a gente tem o plano diretor, né, que é o instrumento básico da política de desenvolvimento e ordenamento da expansão urbana, que traz os princípios que deverão nortear esse desenvolvimento e esse ordenamento da cidade. O plano diretor de Ribeirão Preto, que teve sua revisão aprovada em 2018, ele traz princípios fundamentais para garantir o direito à cidade a todos, né, e a todas. No entanto, há um enorme descompasso quando esses princípios, né, ganham regulamentação nas leis complementares ao plano diretor. Então, o que é uma regulamentação, né, desses princípios? É, por exemplo,
definir os zoneamentos e os parâmetros de uso e ocupação do solo que atendam às necessidades coletivas e não única e exclusivamente os interesses do capital, especialmente o capital imobiliário. Então, regulamentar é espacializar, né? Isso é dar materialidade aos princípios do plano diretor. Esse seria o objetivo e a função da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, né? Ela deveria cumprir esse objetivo. Então, a lei de uso, de parcelamento, uso e ocupação do solo, ela é de grande importância, portanto, especialmente porque ela define onde e como a infraestrutura, os serviços urbanos e a habitação serão implantados na cidade, né? Então, por meio do zoneamento, a lei de parcelamento e uso e ocupação do solo define parâmetros, né, de parcelamento, uso e regras de ocupação dos lotes da cidade. A grande questão é que, historicamente, essa lei é objeto de disputa e tem favorecido os interesses do capital e das elites, né? E é esse um dos principais elementos da diferenciação socioespacial presentes nas cidades brasileiras. Então, essa diferenciação socioespacial que a gente fala em Ribeirão Preto, ela pode ser apreendida quando a gente observa, por exemplo, que a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo define para a Zona Norte lotes mínimos de 125, então a gente percebe essa configuração, né, de uma paisagem urbana, e para a Zona Sul, pós-anel viário, lotes mínimos de 250 metros. Então, essa diferenciação que se dá na própria lei, ela gera uma enorme diferença na qualidade desse espaço produzido. Né? Então, um exemplo de como se espacializa, né, essa diferenciação que a própria legislação perpetua, digamos assim. Então, essa diferenciação socioespacial, ela também se apresenta quando se observa a distribuição da população no município de Ribeirão Preto. E aí a gente percebe claramente a segregação socioespacial, que concentra pretos e pobres, né, na zona norte da cidade, né? Então, esse mapa aqui a gente vê claramente das cores mais claras para as mais escuras. Então, as mais claras, menor concentração, para as mais escuras, maior concentração de pretos e pardos, né? Então, a gente vê claramente como a cidade de Ribeirão Preto, ela tem um espaço segregado, né? Especialmente reservando a zona norte e oeste para a população negra e parda. Esse outro mapa, também nessa variação de cores, né, em laranja, aqui começando os salários mais baixos, até chegar na roxa com salários mais altos. Se a gente sobrepuser um mapa ao outro, né, a gente vê que a Zona Norte, além de concentrar, né, a grande maioria dos pretos e pardos, ela concentra também a população de mais baixa renda, né, no território, assim como a Zona Oeste. Então, esses dois mapas, eles exemplificam com muita clareza, né, como nós temos um espaço absolutamente segregado. E essa diferenciação, né, que a gente percebe nesse mapa não é de agora. Então, historicamente, ela tem sido produzida, né, e as legislações urbanas são um dos elementos que viabilizam esse uso capitalista do espaço e, consequentemente, essa segregação socioespacial. Um exemplo disso foi o núcleo colonial Antônio Prado, né, que foi implantado em 1887, numa região já desvalorizada, porque era uma região de várzea, né, devido às inundações e também ao difícil acesso, para ser, como aponta a pesquisadora Adriana Capretes, que tem um bonito trabalho sobre o núcleo colonial, para ser um viveiro de mão de obra, né? Então, esse núcleo localiza-se em grande medida nas regiões onde hoje são os bairros Ipiranga e Campos Elíseos, e a sua implantação define onde vai ser a área destinada aos pobres do município, né? Então, desde 1887, e essa segregação ela pode ser observada nos próprios códigos de postura
que proibiam atividades inconvenientes nas áreas ocupadas pela elite, que era o povoado, né, a área da região central, mas não restringia na área ocupada pelos migrantes, né? Então, essa região da cidade, ela concentrou também, recebeu, né, tudo que a elite não queria ver e não queria próximo dela, foi implantado nessa região da cidade, né? Então, assim tem sido desde então, com legislações urbanísticas que têm perpetuado a segregação espacial, né, historicamente no município. A gente tem aqui uma frase do Milton Santos que, de alguma forma, ela sintetiza um pouco isso, né? Então, cada homem vale pelo lugar onde está, e o seu valor como produtor, consumidor, cidadão, depende da sua localização no território. Então, a possibilidade de ser mais ou menos cidadão depende em larga proporção do território onde a gente está, né? Então, Milton Santos, essa frase do Milton Santos, ela é bastante clara, né? No sentido de que se a gente tem uma produção absolutamente que gera, né, uma diferenciação socioespacial muito clara, historicamente no nosso município, né, a gente percebe que é diferente viver, né, no centro da cidade e viver, por exemplo, no Jardim Dr. Paulo Gomes Romeu, né, que é esse conjunto habitacional de unidades residenciais. Aqui a gente tem o Wilson Tone, né, um outro empreendimento popular. Então é muito diferente viver em áreas centrais e viver aqui nessa região da cidade, né, que foram conjuntos implantados em 2012, 2014, numa área onde tinha a antiga Fazenda Baixadão, que só teve, portanto, seus primeiros equipamentos implantados no ano passado, né, então ficou um longo tempo sem ter nenhum tipo de equipamento, e a gente, acho que olhando essa imagem, né, aqui, fica algumas questões que a gente tem que colocar, né? Então, onde está o direito ao espaço público, né? Onde está o direito ao acesso aos serviços públicos e onde está, então, portanto, o direito ao entorno, né? Então, a gente vê que a produção para a população de baixa renda, a produção da cidade, é uma produção da casa, mas a vida não se faz só de casa, né? A gente precisa se deslocar na cidade, a gente precisa acessar os serviços públicos. Então, essa paisagem, eu acho que ela mostra claramente, né, como a população de baixa renda é tratada aqui no município. Então, dessa forma, eu acho que eu encerro minha fala e vou passar agora a palavra para a Helena, para ela dar continuidade na apresentação. Helena, eu vou passando os slides para você, viu? Tá bom, obrigada, Ana. Bom, boa noite a todos e todas. Agradecemos aí a oportunidade dessa abertura da Câmara, né, para fazer esse debate tão importante, essencial para pensar a cidade de Ribeirão Preto. Então, a minha proposta agora é ir mostrando, né, ir conversando de que maneira que a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, tal qual vem sendo debatida, né, nas revisões que estão sendo, nas audiências públicas de revisão que estão sendo feitas, elas estão mantendo esse padrão de reprodução da diferenciação socioespacial que gera desigualdade social. Então, eu vou agora trazer alguns dos pontos, dentre muitos, que nós, enquanto Território em Rede, levantamos, elementos da lei de parcelamento e ocupação do solo que mantém essa desigualdade na cidade. E é isso que a gente está questionando, né? É necessário que a gente pare com a reprodução dessa desigualdade. Porque, por mais que... Pilar, acho que seu microfone está aberto. Se puder fechar, por favor. Então, a gente vai trazer alguns pontos aqui de como as normas de parcelamento e ocupação do solo podem fomentar ou reduzir a desigualdade social na cidade. Então, um primeiro ponto é, retomando essa imagem, essa última imagem que a Ana deixou, justamente para fazer esse link, é pensar na zona de expansão planejada, como é necessário manter algumas exigências no momento de construção
de novas áreas de habitação na zona de expansão planejada de Ribeirão Preto, justamente para que essa população tenha o seu direito ao entorno respeitado, tenha o acesso aos seus locais de trabalho, a comércio e serviços com qualidade, tenha disponibilidade de espaços públicos e tenha também uma diversidade nos seus arredores, porque é só assim que a gente reduz esse alto nível de segregação vivido na cidade de Ribeirão Preto. Também queria deixar aberto aí para a Ana, se ela quiser voltar a fazer comentários, fica à vontade, viu, Ana, por favor. Então esse é um primeiro ponto que a gente tem que colocar, de que é necessário que a lei de uso e ocupação do solo mantenha a exigência que foi removida entre uma minuta de lei e outra, entre uma audiência e outra, mantém algumas cobranças para que as construções nessas EPs, nessas zonas de expansão planejadas, permitam qualidade de vida às pessoas que forem morar aí. Aí, um próximo ponto que a gente traz da lei de parcelamento e ocupação do solo são os parâmetros de desenho, né? Então, como que o desenho das quadras e dos lotes também podem permitir ou não uma melhor qualidade de vida, um melhor usufruto da cidade. Então, a gente pergunta, né, aonde a gente prefere caminhar enquanto pedestre, que segundo o plano diretor de Ribeirão Preto, a mobilidade do pedestre e a mobilidade coletiva pública são as que têm prioridade. Então, colocando isso, a gente questiona, né? É melhor ser, então, pedestre nessas imagens que a gente vê ou nas imagens seguintes que a gente vai mostrar, nessas quadras aqui. E essa delimitação entre um tipo de cenário, né, de local para a gente caminhar e outro, é dado pela lei de uso e ocupação do solo. Então, quando a lei de uso e ocupação do solo permite a construção de quadras de 300 metros, ela vai fomentar aquela paisagem anterior, uma paisagem hostil ao pedestre, hostil, considerando ainda as especificidades, né, do tempo atmosférico que Ribeirão Preto vive, né, de uma considerável rarefação da umidade do ar, né, e uma incidência solar muito alta. Então é muito importante que na hora de desenhar os parâmetros, né, do desenho urbano, na hora de fazer as delimitações do tamanho das quadras, isso seja levado em conta, tanto nas suas medidas, né, quantos metros elas vão ser permitidas a ter, quanto na fruição, né, em como ela vai permitir uma fruição mais apropriada ou não, como a gente pode ver aqui nessas imagens, que são bem mais convidativas para o caminhar do pedestre, né. Pode passar, Ana, a não ser que você queira complementar. Um outro ponto que a gente quer trazer também é a do controle de acesso, né? A atual proposta da lei de ocupação do solo está permitindo o cerceamento de áreas verdes, inclusive no território, né? De parcelas de áreas verdes. E aí a gente pergunta, em primeiro lugar, qual que é realmente o objetivo de murar, né? Os loteamentos fechados, que são murados depois de serem feitos, depois de serem loteados, ou os condomínios fechados que já são estruturados de maneira cercada, né, de maneira murada. A gente questiona para que tem sido reproduzido e fomentado esse modelo de produção do espaço urbano, né? Ele é para proteger as pessoas que residem dentro desses muros, ou ele é para segregar essas pessoas e para que elas tenham acesso a uma qualidade de vida privatizada? Por quê? Porque esses muros, eles colocam dentro deles áreas públicas, áreas verdes, eles permitem uma segurança, eles dizem que permitem uma segurança só para aqueles que estão internos a ele. Só que os problemas de insegurança urbana se mantêm na cidade, eles não desaparecem com a construção de muros. Então a gente pergunta, né, construir muro resolve? Ou construir muro agrava o problema da segregação? Se a gente olhar aí, Ribeirão Preto tem mais de 200 mil metros lineares de muro. Isso é uma distância, uma quantidade enorme, mais de 1/3 da zona sul de Ribeirão Preto está fechada por muro, né? Então, a gente questiona também não só a incapacidade de resolver o problema que essa estratégia de murar tem, quanto a manutenção de espaços públicos, ou seja, que é de direito de acesso a todos e todas dessas áreas que são internas. Como a gente pode ver no próximo slide, que tem um mapa com todos os loteamentos que foram fechados com muros em Ribeirão Preto após terem sido loteados, né? Então, dentro desses loteamentos tem
campos de futebol públicos, recursos hídricos públicos, áreas verdes públicas, que a população da cidade, de modo geral, não tem direito ao acesso. É colocado na legislação porque que esse acesso é dado a partir do momento que a pessoa se identifique, né? Então, apresente algum documento ou algo assim. Mas esse tipo de simplificação da leitura, querendo dizer que isso não impede o acesso a essas áreas, é historicamente incorreto. Por quê? Porque uma população que vem sendo segregada desde o início da cidade, como a Ana Miranda mostrou com muita qualidade, né? Então, uma população negra, de baixa renda, que vai tentar ingressar nessas áreas com controle de acesso, elas não vão ter esse livre caminhar, esse livre direito a acessar essas áreas públicas, como é colocado de maneira simplificada, sem fazer uma leitura histórica de como se dá a segregação socioespacial em Ribeirão Preto. Então, é nítido aonde se concentra essas áreas, né, fechadas, que são de todos e todas, na área sul de Ribeirão Preto, mas a área sul de Ribeirão Preto faz parte de todo o município de Ribeirão Preto. Todos nós pagamos nossos impostos, usufruímos a cidade, trabalhamos nela, todos nós temos direito a acessar todos esses espaços públicos. Então, a gente questiona também como isso vem sendo permitido pela lei. E aqui, nesse ponto, a gente traz um elemento a mais para pensar, não só a lei de desocupação do solo, mas justamente como vem sendo feito o processo de revisão dela, no qual a gente não vai entrar com profundidade, porque a Júlia vai falar isso com muita categoria, com certeza, mas a gente fez, né, enquanto Território em Rede, essa postagem sobre o fechamento do Pico da UNAERP, né, como ele é conhecido na cidade, que vai ter o seu acesso mais real, mais possível de adentrar, fechado, com controle. E aí, essa é uma área de lazer da população. Então, foi muito surpreendente para nós, quando publicamos isso, o tamanho da resposta que a gente teve da sociedade de Ribeirão Preto, interagindo, escrevendo nessa postagem, e é incrível como a gente não nota essa presença nas audiências públicas. As audiências públicas têm menor capacidade de divulgar aquilo que está sendo delimitado para toda a cidade de Ribeirão Preto do que uma postagem em uma rede social. Então, a gente questiona não só o cerceamento dessa área pública, que é muito utilizada pela população jovem de Ribeirão Preto, que tem uma visão da paisagem de muita qualidade, e tudo isso vai ser fechado para esse suposto controle de acesso, que se diz que, se você apresentar o seu documento, você pode ingressar. Mas já dei o meu argumento de como isso é uma leitura simplificada da desigualdade socioespacial. Então, um próximo ponto que a gente traz de questionamento da lei de desocupação do solo é a necessidade de manutenção da outorga onerosa de alteração de uso da cidade. Aqui a gente vê uma sobreposição de legislações que reproduzem esse espaço urbano de maneira desigual. Reproduz tudo isso que a Ana Miranda colocou no começo da apresentação. Em primeiro lugar, a gente nota aqui, a gente vê ao redor aqui toda a parte que a gente vê da imagem por cima é o perímetro municipal de Ribeirão Preto. Na sequência, a gente consegue ver aí em rosado, nessa cor mais clara, em rosa claro, qual que era a expansão urbana proposta para 2007 em Ribeirão Preto, né, na lei que está em vigor ainda, né, que está sendo revista. E já quando a gente observa esse limite da expansão urbana, né, então sem ser o limite municipal, o limite urbano de Ribeirão Preto, já é nítido como até hoje tem áreas dentro desse limite que ainda não são realmente de uso urbano, que ainda tem um uso rural. É visível no biquinho aqui a oeste, é visível a sul, é visível também no canto leste, áreas que ainda não se tornaram realmente urbanas no seu uso. Então, já se torna inexplicável uma expansão do perímetro urbano para além disso, para além do que estava em 2007. Mas essa expansão foi aprovada sob reclamações e sob sugestões de que isso não ocorresse nas audiências públicas do plano diretor, mas foi aprovada uma expansão urbana no plano diretor de Ribeirão Preto de 2018, que está sendo visível aí nessa linha em vermelho. E tem ainda nessa linha em azul tracejada, e tem ainda nesse mesmo plano uma proposta de macrozoneamento para uma futura expansão, né, dessas zonas, do que viriam a ser, do que pode vir a ser essas zonas planejadas, né, de expansão planejada.
que a gente vê aí no limite em vermelho. Então, primeira coisa que nos choca aqui é a manutenção dessas expansões de perímetros urbanos, sendo que dentro do perímetro urbano lá de 2007 a gente ainda tem um monte de área que não foi usufruída. Lembrando que isso é um elemento que encarece a produção do espaço urbano para toda a população. Toda a população tem que pagar para a gente instalar infraestrutura para mobilidade, comércio, serviço, produção de emprego em todas essas partes da cidade que vão sendo produzidas distante da malha urbana contígua, dessa malha urbana que oferece todos esses elementos já, e não que vão ser construídos com o passar do tempo a um custo muito maior para todos nós. Então, havia uma proposta que foi retirada e depois foi reinserida, mas de uma maneira que a gente considera ainda não eficiente, de que seja aplicada uma outorga onerosa de alteração de uso. Ou seja, quando a gente for expandir áreas, né, criar novos loteamentos em áreas que ainda não estão loteadas, então nessas áreas descontíguas à malha urbana de Ribeirão Preto, que seja cobrado um valor a mais por isso, pelo menos, para que os cofres públicos não só percam nessa conta. Então, com esse pagamento a mais, com a aplicação dessa outorga onerosa, para você alterar o uso de áreas distantes da malha viária, da malha urbana de Ribeirão Preto, você conseguir dar uma mínima equilibrada nesse gasto intenso que é de levar infraestrutura, serviço e comércio para áreas distantes da malha contígua. Então é importante que essa outorga onerosa não só seja cobrada, como ela seja cobrada de acordo com a distância da malha contígua, e não por macrozoneamento, como foi a última proposta da lei. Então eu não posso colocar, dentro do mesmo macrozoneamento vale a mesma cobrança de outorga onerosa, independente de quantos quilômetros de distância isso está da malha contígua da cidade. Isso precisa ser alterado de quilômetro a quilômetro, porque está escrito em qualquer manual de planejamento urbano, urbanismo, geografia urbana, que produzir cidade distante da malha contígua é a coisa mais onerosa, cara e ruim para a qualidade de vida dos seus habitantes. Se tem uma parcela da população de Ribeirão Preto que consegue ter seus carros particulares e fazerem esse trânsito com tranquilidade, essa parcela da população tem que lembrar que aquelas pessoas que eles empregam, aquelas pessoas que trabalham com eles não têm a mesma possibilidade, e que essa exigência deles, esse requinte que eles querem de poder morar distante da malha urbana da cidade, todo mundo paga o preço por isso. Quão justo é seguir atendendo a essas demandas dessa pequena parcela da população? Então a gente pode ver ainda, pode passar, Ana, aqui nessas imagens, como a gente vê aí, ó, à esquerda, em azul, onde estão os conjuntos habitacionais de interesse social, de baixa renda de Ribeirão Preto, e onde se localizam as ofertas de emprego, porque essa população vai atender a essas ofertas, vai trabalhar nesses lugares. Então a gente pode ver aqui no mapa à direita, como quando você vive no bairro Vida Nova e você precisa ir até o novo shopping, se você tem o seu carro particular, você demora 35 minutos para fazer isso em um horário de pico. Só que se você tem que ir de transporte público, que é o que a maioria das pessoas que vivem nessa região fazem, isso demora 1h50 minutos. A mesma coisa a gente vai notar no distanciamento entre o Simeone, um dos maiores conjuntos habitacionais de Ribeirão Preto, e o Alphaville. Demora 35 minutos para fazer esse percurso, para cobrir esse percurso com um carro particular, e 2 horas com o transporte público. Então, a gente precisa nos atentar que a produção do espaço público é para todos, e não só para essa população que consegue ter acesso a um transporte individual de qualidade. Então a gente está aqui demonstrando como isso dificulta o cotidiano dessa população que reside, por exemplo, no Simeone e trabalha no Alphaville todos os dias, né? Pode passar, Ana. Por fim, um último ponto que a gente vai colocar é o da produção habitacional. Então, a produção habitacional, ela está sofrendo uma alteração na nova proposta da lei de parcelamento e ocupação do solo para a produção das ZEIs, né, de habitação em áreas de ZEIs. As ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social, produzidas para atender a essa população de baixa renda, elas vão atender não só a população que reside nas favelas, comunidades, ocupações urbanas de Ribeirão Preto, como a gente pode ver nessa imagem aí, que vem crescendo intensamente nos últimos 10 anos, a gente trouxe um gráfico demonstrando isso, então a gente consegue ver aí que a partir da linha de 2010,
é um crescimento exponencial das favelas de Ribeirão Preto, demonstrando que a situação de habitação, a crise habitacional de Ribeirão Preto está intensa neste momento. E esse déficit habitacional, essa crise de habitação que Ribeirão Preto vive, não é só dessa população que reside em favelas e comunidades, né, e ocupações urbanas. Ela também é composta por uma população que mora muitas vezes em áreas centrais da cidade, com casas com uma coabitação muito intensa, como a gente pode ver ali, em 23,5% dessas 21 mil famílias em situação de déficit habitacional em Ribeirão Preto vivem em casa com coabitação, isso que está escrito aí, muita gente no mesmo espaço, construções improvisadas, rústicas, cortiços, 5%, né, dos domicílios de Ribeirão, dessas famílias residindo em áreas de cortiço, que podem muito bem estar localizadas no centro. Então, a produção habitacional, ela precisa atender a todo esse contingente populacional. 21 mil famílias não é pouca gente, gente. É uma parcela considerável da população. Então, o Plano Local de Habitação de Interesse Social, que foi aprovado este ano, ano passado ou este ano, ele foi aprovado, ele foi elaborado em 2019, ele fez uma contabilização de como vai crescer esse déficit habitacional nos próximos 20 anos. E aí, a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, nesse momento, está propondo que se torne voluntária a produção de habitação nas EIs que são externas ao anel viário da cidade. Então a gente pode ver aí nesse mapa que essas EIs são todas essas áreas em vermelho, fora do anel viário. A Lei de Uso e Ocupação do Solo atual, a proposta atual para revisão, está propondo que se torne voluntário os 10% que tem que ser destinados quando produzido habitação fora do anel viário. A questão é que, tornando voluntária essa produção nas EIs fora do anel viário, a gente perde mais de 70% do que seriam as habitações de interesse social a serem produzidas de maneira obrigatória, segundo a lei de HIS, que já está aprovada. Então, aqui é um monte de irregularidade sobrepondo irregularidade, ou um monte de ideias não muito bem formuladas para atender o que a cidade precisa. Por quê? Porque, além de a Lei de Uso e Ocupação do Solo está reduzindo em 70% as áreas destinadas para a produção de habitação de interesse social, ela está passando por cima da Lei de HIS. E o plano diretor, está escrito no plano diretor que a Lei de HIS ia ter autonomia sobre isso. Logo, a Lei de Uso e Ocupação do Solo está passando por cima do plano diretor também. Então é muito importante que isso seja mantido, essa obrigatoriedade da produção de HIS, porque nos últimos anos, na última década, a gente vê que a produção de habitação em Ribeirão Preto se concentra fora do anel viário. Claro que a gente gostaria que essa população tivesse na área interna ao anel viário, porque elas vão ter uma melhor qualidade de vida. Mas a produção de novas habitações tem sido feita fora, vai ter que produzir HIS fora também, porque essa população vai trabalhar nesses lugares, vai ter que ter comércio, vai ter que ter serviço, então você precisa da população de baixa renda. Então a gente finaliza a nossa exposição aqui, lembrando que a cidade como direito é aquela que garante acesso ao trabalho, à escola, com segurança e qualidade no deslocamento, é aquela onde a moradia está próxima da padaria e da farmácia, é aquela que oferece qualidade no atendimento à saúde, que oferece praça bem cuidada, iluminada e com o controle liberado, sem nenhum tipo de controle a esses lugares, é aquela construída pelas necessidades e pelos desejos de todas e todos. Isso é o direito à cidade, e não construir apenas casas para a população de baixa renda. Então a gente finaliza a nossa apresentação fazendo também um apelo a uma lei que vem sendo vetada pelo prefeito da cidade, que é a campanha Despejo Zero durante um momento de pandemia mundial que a gente está vivendo. A gente faz um apelo para a manutenção dessa lei que foi elaborada e aprovada pela Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto, e a gente quer deixar aqui um recado importante para os produtores do espaço urbano de Ribeirão Preto, além da sociedade. Então, além da sociedade, quem produz espaço urbano são também as empresas e o Estado, como a Ana colocou. Então, a gente tem que lembrar que é para garantir o direito à cidade para todos e todos que a Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo deve servir, e não apenas aos interesses das empresas da população rica. Lembremos, empresário não faz nenhum favor ao trabalhador ao empregá-lo. São os e as trabalhadoras que permitem que empresários tenham os seus lucros. E para isso, trabalhadores e trabalhadoras não desaparecem depois que termina o turno de trabalho. Eles e elas precisam morar, se locomover, consumir, estudar, se divertir, praticar esportes e muitas outras coisas. Que a Lei de Uso e Ocupação do Solo permita isso a todos e todas em Ribeirão Preto. É isso, pessoal. A gente deixa aí o convite para que vocês visitem a nossa página
todas essas informações que a gente está trazendo lá, tem bibliografias, referências, estudos que a gente utilizou para elaborá-las. Muito obrigada. Ana Luísa Miranda, a Helena Risati, muito obrigada pela contribuição que vocês trouxeram nessa noite. Eu agradeço também a presença de dois convidados que estão conosco, representando a USP, a professora Fabiana Severi, da Faculdade de Direito, e o professor Tiago Marrara, Faculdade de Direito da USP, também muito obrigado pela presença. Eu gostaria, Helena Risati, de dar só uma partezinha na sua fala. Nas eleições de 2020, nós tivemos a oportunidade de resgatar e de refazer contato com grande parte da cidade, e em uma de nossas reuniões com pauta feminista com as mulheres dos bairros, me lembro de a gente ter discutido o quão segregado é a sociedade e como que a classe trabalhadora está excluída dos espaços de lazer e dos espaços mais dignos da cidade, por conta de todo o território ter dono, ter sobrenome e estar a serviço de uma classe dominante desde o colonialismo, né? A gente conhece bem essa história. Acho que a apresentação de vocês nos remeteu um pouco a essa memória da história do povo brasileiro e de como funciona a nossa sociedade capitalista e conservadora, sobretudo do ponto de vista do capital. Muito obrigada pela contribuição, viu? Eu quero agora convidar a Júlia Navarro Periotto, que é advogada com foco em direito urbanístico e mediadora com foco em mediação de equipes. É mestra em Direito e Desenvolvimento pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, na linha de Pesquisa e Desenvolvimento, Democracia e Instituições, e doutoranda em Direito pela Faculdade de Direito da Unesp de Franca, na linha de Pesquisa Cidadania Social e Econômica e Sistemas Normativos. A Viviane vem depois, é uma co-vereadora, e aí eu vou deixar que ela se apresente, tá bom, Viviane? Júlia, a palavra é sua, fique à vontade. Olá, boa noite. Boa noite a todas e todos. Gostaria de agradecer o convite, tanto do coletivo Território em Rede, quanto dos coletivos Judete Zilli e eu esqueci o coletivo do Ramon, o nome. Ramon, Todas as Vozes. Ramon, Todas as Vozes. Agradecer o espaço de estar aqui, né, na Câmara dos Vereadores tratando sobre esse tema, e a companhia também das colegas do coletivo Território em Rede, que essa é uma discussão que a gente vem tentando fazer desde a época da revisão do plano diretor aqui de Ribeirão, então é muito bom estar aqui presente com vocês de novo. Eu vou apresentar a tela, um segundo. E aqui nessa apresentação eu pensei em fazer uma abordagem mais teórica da participação, e foi muito bom a explicação das meninas, porque a princípio eu queria situar um pouquinho a gente nessa revisão da Lei de Parcelamento e Usucapião do Solo, onde a gente está, né, dentro do sistema normativo do Estatuto da Cidade, da Constituição Federal, e depois tratar um pouquinho sobre um debate conceitual acerca da participação, onde eu vou trazer uma ideia de uma escala de participação, e gostaria que, enquanto eu fosse tratando sobre o tema, que a gente fosse pensando como que a gente vê esse processo de participação que a gente está vivendo, né, esse processo de revisão. Então, a gente tem a política urbana, né, que ela é definida na Constituição Federal, né, e ela tem por objetivo, né, fixar
as normas de ordenamento, né, da função social da cidade, né, da função social da cidade e da função social da propriedade. Então, lá na Constituição Federal, em 1988, a gente decidiu, né, que a política de desenvolvimento urbano ela vai ser executada pelo Poder Público Municipal, né, conforme as diretrizes gerais fixadas em lei, que é nessa lei o Estatuto da Cidade, que eu vou tratar daqui a pouco, e tem por objetivo ordenar, então, o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes, né? Então, esse é o objetivo, né? E, para fazer isso, a gente faz através de uma lei que é chamada o Plano Diretor, né? E ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, dentre outras situações. E é nessa lei, no Plano Diretor, que a gente vai definir o que é essa função social da propriedade urbana, né? A que ela vai servir, a função social, né? Então, a gente tem essa norma constitucional, depois o Estatuto da Cidade, e aí depois, para aplicar as coisas que tem no Estatuto da Cidade, a gente coloca elas numa lei municipal, né? E aí a gente faz a regulamentação específica, que é esse o momento que a gente está agora. O Estatuto da Cidade, ele é visto, né, por quem debate o tema, como uma caixa de ferramentas. Para garantir, né, que a gente vai dar uma função social para a cidade ou para a propriedade, a gente tem um monte de regras jurídicas que, na hora de fazer o planejamento da cidade ou a revisão desse planejamento, a gente vai poder escolher qual regra que a gente quer e como que ela vai funcionar. A que tempo que ela vai funcionar, em qual área da cidade que ela vai funcionar, né? Quais são as prioridades, porque também não dá para a gente escolher fazer tudo de uma vez. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? No Plano Diretor de Ribeirão Preto, nesse último aprovado, ele vai falar que a função social da propriedade, ela vai atender, ela vai se dar quando ela atender tanto as determinações que estão constantes no próprio plano diretor, quanto as que estão constantes na lei de parcelamento e uso e ocupação do solo, né? Então, por isso que é importante a gente fazer esse debate aqui nesse momento. E aí, eu peguei e fiz uma pesquisa na lei do plano diretor e o que foi colocado no plano diretor que precisaria ser regulamentado aqui na lei de uso e ocupação do solo. Então, um desses instrumentos que serviria, por exemplo, para dar um uso para um imóvel que está abandonado, por exemplo, seria o parcelamento, edificação e utilização compulsórios. Você notificaria o proprietário e ele teria que se resolver e dar um uso para esse imóvel. A regulamentação é aqui na lei de parcelamento. Se isso não der certo, também tem uma outra ferramenta que a gente pode usar, que é começar a fazer o imposto progressivo no tempo. Também temos que pensar nisso agora, nesse momento de revisão. Se o proprietário não tiver condições de fazer essas alterações, dá para se pensar num consórcio entre o poder público e o dono, né, e o particular. Também vai precisar pensar nisso agora, nesse momento da revisão. A questão da outorga onerosa também, né, quando você vai cobrar para uma edificação a mais, né, que ultrapasse o coeficiente de aproveitamento. Também é para ser pensado agora na lei de parcelamento. A própria questão do estudo de impacto de vizinhança, né, a definição do grande impacto urbanístico e ambiental vai ser estabelecida pela lei de parcelamento e ocupação do solo, assim como os processos de aplicação do estudo de impacto de vizinhança. As questões relacionadas à área de recarga do aquífero Guarani, né, as questões relacionadas aos usos permitidos ali naquela área, também tem que ser discutida nesse momento de revisão. Não só a área do aquífero Guarani, mas também as áreas relacionadas à área do aeroporto Leite Lopes, também vai ser definida na lei de parcelamento e ocupação do solo. Há também uma possibilidade de se alterar o perímetro de expansão urbana na lei de parcelamento de revisão, na lei de parcelamento, né? Então, e aí, fica o questionamento, né? Qual que é a diferença? Teve alguma diferença entre a lei do plano diretor e essa? Né? O que está sendo debatido aqui? A questão também das EIs, né? Das zonas especiais de especial interesse social. Também vai ser debatida aqui. Então, assim, são um monte de ferramentas para a gente discutir a nossa cidade e que elas também não podem ser simplesmente jogadas. Elas têm que vir a partir de um processo de reflexão de qual que é a cidade que a gente quer, né? E aí que entra a questão da participação, né? Aí eu trouxe aqui só para ilustrar esse projeto do Ribeirão -3 graus, por exemplo,
só para ilustrar esse processo de, assim, que cidade que a gente vai querer, né? Em que momento que a população foi consultada para falar o que ela quer para o entorno dela. Porque também pode acontecer coisas como aconteceu em São Paulo, por exemplo, esse prédio no bairro do Tatuapé, né, onde você eleva a possibilidade de você construir em uma determinada área e transforma a cidade em coisas assim, totalmente desconexas, né? Ou então você perde a oportunidade de se usar os prédios e os imóveis vazios, né? Então, a gente vai marcar como que está sendo a regulamentação da questão do uso, né, desses imóveis aqui em Ribeirão Preto. A gente acaba perdendo, por exemplo, a possibilidade de se ocupar esses espaços, né? E outra coisa também que a gente tem que pensar, que tem que se debate aqui no âmbito da Lei de Parcelamento e Desocupação do Solo, é a questão do Fundo de Desenvolvimento Urbano, né? Como que estão essas conversas nesse processo de revisão, né? Essa era uma outra coisa que a gente precisa colocar em pauta. Então, o que é preciso para a gente participar, né? Primeiro, a gente precisa ter informação e informações baseadas em estudos técnicos e em transparência, né? Isso é um passo principal, e Ribeirão Preto já teve um histórico na própria revisão da Lei de Parcelamento e Desocupação do Solo, que foi declarada inconstitucional justamente pela falta de participação e pela falta de apresentação dos estudos técnicos para as modificações que estavam sendo pretendidas, né? Também tem uma necessidade de escuta e de capacidade de negociação e apropriação dos espaços de participação pela população, né? Qual o poder de deliberação que a sociedade está tendo nesse processo de revisão que a gente está passando, né? E aí, para isso, eu trouxe umas ideias de uma autora que chama Sherry Arnstein. Ela escreveu esse artigo, que é uma escada de participação, ela escreveu em 1969, onde ela vai colocar uma pergunta, que ela vai falar assim, o que é a participação, né? E ela vai falar que a participação seria a constatação, né, da divisão do poder, né? A participação é a redistribuição do poder que permite aos cidadãos, né, que ela vai chamar de sem nada, atualmente excluídos do processo político e econômico, a serem ativamente incluídos no futuro, né? Essa reflexão o professor Flávio Vilacer também faz, e ele vai falar que não existe uma população, né? Que o que existe são as classes sociais, ou os setores, ou os grupos da população, e que a classe dominante sempre participou dos planos diretores, né? Seja através dos planos ou leis de zoneamento. Quem nunca participou foram as classes dominadas, né? Ou seja, a maioria. E é tentando mudar essa lógica que a gente tem as garantias, né, de participação popular nesses processos que foi pensada lá atrás, quando estava falando lá do que foi implementado lá na Constituição Federal e depois no Estatuto da Cidade, que coloca a participação da população como uma diretriz, né, como uma obrigatoriedade, inclusive para esses processos terem validade, tanto para o processo ter validade no âmbito do executivo, quanto para o processo ter validade no âmbito do legislativo, né. E aí ela vai falar, e eu acho que aqui essa autora ela traz um cartaz, que foi um cartaz do movimento estudantil na França, que eu acho que para quem já participou de processos de participativos aqui em Ribeirão, faz muito sentido, né? Que é a conjugação do verbo participar, e aí fala eu participo, tu participas, eles participam, nós participamos, e eles lucram, né? Eles se beneficiam. Por quê? O que acaba acontecendo, né? Ela vai falar que existe um ritual vazio, né? Aí eu vou acabar aqui lendo o que está escrito no slide. Ela fala assim que existe uma diferença fundamental entre passar pelo ritual vazio da participação e dispor de poder real para influenciar os resultados do processo, né? Então ela vai falar que esse pôster explicita o ponto fundamental de que participação sem redistribuição de poder é um processo vazio e frustrante para os grupos desprovidos de poder, né? A participação sem redistribuição de poder permite àqueles que têm poder de decisão argumentar que todos os lados foram ouvidos, mas beneficiar apenas alguns, né? E de forma que essa participação mantenha o estado das coisas como elas estão. E ela traz, então, algumas classificações, que ela vai falar desde de uma situação de não participação, até o que ela chama de grau de tokenismo, que seria uma falsa participação, né? E os graus de poder real do cidadão, né?
colocando sempre essa relação entre as pessoas que têm poder e as pessoas que ela chama de sem nada, né? E aí, na não participação, a gente tem, então, a manipulação e a terapia. E na manipulação, ela vai falar que, em nome da participação cidadã, pessoas são convidadas a participarem de comitês ou conselhos consultivos, sem real poder de decisão, né, com o propósito explícito de educá-las e obter o apoio. Então, você não tem uma genuína participação, né? Seria uma distorção da participação. A terapia seria mais no âmbito do assistencialismo comunitário, quando você vai fazer intervenções numa forma de terapia de grupo. Eu acho que não se aplica muito aqui, não vou nem entrar nesse assunto. Aí, subindo um pouquinho o degrau, e que, na minha visão, é onde a gente encontra a participação aqui em Ribeirão Preto, seria os graus de informação e de consulta, né? E ela vai falar que, de fato, né, informar os cidadãos dos seus direitos, de responsabilidades e opções é um primeiro passo importante, né, rumo a uma legítima participação. Mas, muito frequentemente, a ênfase está numa situação de informação de mão única, né, onde você tem os técnicos passando essa informação para o cidadão sem que haja um poder real de negociação, né. Então, sob essas condições, especialmente quando a informação é divulgada apenas nos estágios finais do planejamento, né, as pessoas têm pouca possibilidade de influenciar o programa que foi definido para o seu benefício, né. E os principais instrumentos dessa comunicação de mão única, então, na visão dela, seria a elaboração de panfletos, pôsteres e pesquisas de opinião. E as reuniões também, na visão dela, também pode ser transformada como um veículo de comunicação de mão única, né? E a consulta também, né? Da mesma forma que informar é importante, solicitar a opinião também é muito importante, né? É um passo legítimo, né? Pode ser, né? A participação. Mas se a consulta não estiver integrada com algumas outras formas de participação, esse degrau continua sendo o que ela chama de uma vergonha, na medida em que não oferece nenhuma garantia de que as preocupações e as ideias dos cidadãos vão ser levadas em consideração, né? E aí ela vai falar que os instrumentos seriam as assembleias de bairro, as audiências públicas, né? E aí eu acho que se aparenta muito com o que a gente vê aqui em Ribeirão, que aqui fala que quando os tomadores de decisão decidem, né, restringem as contribuições dos cidadãos apenas a esse nível, a participação permanece apenas um ritual de fachada, né? As pessoas são vistas basicamente como abstrações estatísticas e a participação é medida pelo número de pessoas presentes nas reuniões, né? Quantos folhetos foram distribuídos ou quantas pessoas foram entrevistadas, né? E aí também teria o que ela chama, dessa outra escada da falsa participação, seria uma situação de cooptação, né, que quando você coopta alguns líderes comunitários e permitem os cidadãos a aconselhar e planejar indefinitivamente e ficarem lá conversando sobre isso muito tempo, mas na verdade a tomada de decisão continua na mão do poder público ou dos grupos mais poderosos, né? Então você teria aí uma ilusão de compartilhamento de poder. E aí, subindo um pouquinho, teria mais a questão da parceria, né? Que a parceria seria esse compartilhamento de poder decisório, né? Onde você tem uma elevada transparência, né? Uma interação real entre Estado e sociedade, e onde os dois lados conseguem compartilhar o planejamento e as responsabilidades das tomadas de decisão, né? Através de algumas estruturas, como os conselhos paritários, os comitês de planejamento e os mecanismos de mediação de conflitos, né? Aí ela fala que uma liderança comunitária descreveu essa situação como entrar na prefeitura com o chapéu na cabeça ao invés de carregá-lo na mão. A questão do poder delegado também seria um grau maior de poder do cidadão, quando você estabelece, né, como que vai ser a forma de tomada de decisão, né? E aí ela vai falar que nesse nível da escada a gente tem um ponto onde o cidadão tem em mãos as principais cartas do jogo para garantir que o programa atenda os interesses da comunidade, né? E aí uma situação de autogestão, que daí extrapola um pouco do que a gente está falando aqui, que é dessa relação, né, entre o poder público e a população, onde você teria aí uma possibilidade dos grupos mesmo se autogerirem, né? E eu acho que não é exatamente disso que a gente está falando aqui, mas que seria, né, a busca por um ideal. E aí, a pergunta que fica, eu acho, para a gente colocar o debate, é em que grau da escada que a gente está, né, olhando esse processo de participação do processo de revisão da lei de parcelamento e usurpação do solo aqui de Ribeirão,
E se for até pensar e puxar e pensar como que foi também que se deu a própria revisão do plano diretor também, né, qual grau que foi aquela revisão que a gente teve, né, eu acho que vale a pena a gente voltar e olhar mais de perto assim, para o que aconteceu e para o que está acontecendo, e pensar em uma própria questão de segurança jurídica também, né, porque a gente fica debatendo as questões e, na verdade, elaborando planos e fazendo leis que podem estar eivadas de inconstitucionalidade, né, e que isso depois traria mais problemas mais para frente. Aí eu acho que é isso. Muito obrigada, Júlia, pela sua apresentação, excelente. Eu agora queria chamar a nossa co-vereadora, Viviane Silva, que também vai fazer uma apresentação. A Viviane é bacharel em Direito pelo Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, a Unifeb. Ela tem 12 anos de experiência como funcionária pública municipal na área da educação e auditoria fiscal tributária na Prefeitura Municipal de Guaíra. Atualmente está cursando pós-graduação em Gestão Pública Inovativa na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e atua como advogada na área de Direito Público, Administrativo, Cível e Tributário. E o meu à parte é que ela é uma advogada excelente e uma co-vereadora que tem um papel jurídico, técnico, político fundamental no nosso mandato coletivo. Pode ir, Vivi. Obrigada, Jéssica. Boa noite a todas e a todos. Gostaria também de ressaltar, né, que não só eu, dentro do mandato coletivo Ramon Todas as Vozes, né, temos a Jéssica e pessoas que trabalham dentro do território, e a proposta do nosso mandato é a participação popular, né, aproximar, né, tanto o órgão legislativo quanto o executivo e a administração pública como um todo da população. Então, assim, eu gostaria de agradecer, né, o espaço e a iniciativa, né, do coletivo Território em Rede por estar nesse momento discutindo uma lei tão importante para a população de Ribeirão Preto, sobretudo para a população em situação de vulnerabilidade. Falar de direito à cidade é falar de desigualdade social, é falar de direito à moradia, é falar de direito a acesso a serviços públicos. Então, é muito importante que a gente tenha esses espaços, né, cada vez mais, e que sejamos ouvidos, né, em especial pela Prefeitura Municipal, que está nesse processo de revisão da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. E pensando na necessidade da participação popular, a gente tem, né, a Carta Magna, né, do nosso país, que é a nossa Constituição Federal, que traz, né, uma série de previsões para a administração pública para cumprir os mecanismos, né? E com base na Constituição, a gente também tem, né, a Lei de Acesso à Informação, que garante ao cidadão não só o acesso à informação dos atos administrativos e de como tem feito a gestão do recurso público, mas também, né, no seu artigo 9, traz, né, que o poder público deve garantir a participação popular. E ali menciona, assim, de forma mais explícita, né, que são as audiências públicas e consultas públicas. E aí a pergunta que eu deixo, né, que eu faço, é que será que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, ela vem cumprindo com a Lei de Acesso à Informação, ela vem cumprindo, né, com a participação popular da população de Ribeirão, nas suas decisões, nos seus atos administrativos? E quando eu falo de população, eu falo da população como um todo, né, e não de um setor interessado àquele projeto. A Ana Luísa, né, ela apontou muito bem, né, na sua explicação, quando ela fala que a lei de uso e de parcelamento e ocupação do solo impacta diretamente na população e aprofunda as desigualdades social e racial. Quando ela traz estatísticas, né, no mapeamento e sinaliza que a população negra está em determinados espaços da cidade, ela traduz, né, essa estatística traduz o quanto a nossa sociedade é desigual, não só em direitos, mas geograficamente. A geografia da cidade
demonstra, né, como que a sociedade se comporta perante as desigualdades. A Prefeitura Municipal tem feito uma série de revisões de legislações sobre diversos temas, e eu trago, né, na minha fala, eu me debrucei sobre o site. Durante o meu curso de Gestão Pública Inovativa e Participação Popular, que eu faço pela UFSCar, eu tenho estudado os atos administrativos e o comportamento da Prefeitura Municipal. E a gente percebe, quando a gente olha, que não há uma preocupação do poder público de ouvir a população. Então, quando às vezes chega um projeto de lei, a Câmara Municipal, né, em especial alguns mandatos, incluindo o mandato Ramon Todas as Vozes, o Coletivo Popular Judete Zilli, e também o coletivo da Duda Hidalgo, que se predispõe a ouvir a população, dentre outros, né, para ser justa, tem outros vereadores também com os mesmos interesses, a gente questiona, né, e nós estamos tentando incluir a população nesse debate. A Helena, ela trouxe, né, que ela fez um post sobre a questão, né, uma questão que vai ser abordada pela lei de parcelamento e usucapião, e viu que tinha vários comentários. Então, a gente tem que sinalizar que a população tem interesse de estar participando e que é papel do poder público garantir essa participação. Ribeirão Preto tem mais de 700 mil habitantes, tem uma previsão de arrecadação para 2022, e isso apareceu na Lei de Diretriz Orçamentária, de 3 bilhões de reais. E o quanto a população participa desse processo? O quanto a população participa da forma que esses recursos são aplicados? O quanto isso atende, de fato, o interesse da população? E quando a gente fala de revisão, né, de legislação que trata de moradia, de formas de ocupar o espaço, de atividades que poderão ser praticadas, né, desenvolvidas naqueles locais, é fundamental que a prefeitura considere que as pessoas sejam ouvidas de acordo com as particularidades de cada espaço, e não de acordo com o interesse de uma classe econômica, ou então, né, de acordo com os próprios interesses. A supremacia do interesse público, ela é garantida constitucionalmente e ela deve ser respeitada. A título de exemplo, eu consultei, né, vi que a prefeitura desenvolve 2 mecanismos de participação popular, e trago para vocês informações assim, para a gente refletir o quanto estes mecanismos são usados ficticiamente, né, como a Júlia já pontuou, né, como essa participação ela é muitas vezes fictícia e formal, né, ou quanto ela influencia. Para vocês terem noção, em abril foi feita uma consulta no site da prefeitura sobre a lei de diretrizes orçamentárias. O prazo para contribuição foram 4 dias. Foi feito um edital de divulgação, não foi feita a ampla divulgação junto à população, que isso é um dos requisitos para a participação popular, e ele nada influiu na LDO, porque não há um relatório das contribuições, não há uma demonstração do poder público de que as opiniões, né, de quem contribuiu foi ouvida, tanto que não tem nada público sobre essas questões. Você faz a sua contribuição através de um formulário, só que essas contribuições não são disponibilizadas, nem dados, nem relatório, nem um apanhado disso, nada é disponibilizado. Então, a gente percebe que essa consulta cumpriu um requisito formal. Outro exemplo que eu tenho, né, é o Plano Municipal de Saúde. Também foi aberta uma consulta pública e também não há um relatório sobre as contribuições. Ele será votado, a Câmara promoverá o debate, porém, na elaboração do projeto de lei, antes de ser encaminhado para o Legislativo, não sabemos como a população participou, né?
E para fechar, assim, até o outro que a gente também, que eu pesquisei no site, foi o PPA. Também foi feita uma consulta, ele vai entrar na Casa Legislativa ainda, só que nós, até enquanto Poder Legislativo, os vereadores, não têm acesso às informações de como a população enxergou, né, esse projeto de PPA. A minuta foi disponibilizada, provavelmente teve contribuições, só que nós não temos acesso. Então, a crítica que eu faço é esses requisitos, né, essa previsão na lei de acesso à informação, que inclusive tem sanções administrativas e penais para o poder público que a descumprir, ela não tem que ser cumprida só formalmente. Ela precisa, né, ser aplicada e considerada. E a população tem que ser ouvida. Uma outra questão também é que o acesso à informação, ele tem que ser facilitado, ele tem que vir numa linguagem, né, que a população entenda. E não só por meios de site, porque a gente também tem que entender que o acesso à internet, ele não é universal. A gente tem muitas pessoas, né, sobretudo em Ribeirão Preto, que a desigualdade é muito aprofundada, que não tem esse acesso. E nós não temos mecanismos da prefeitura para além disso, como, por exemplo, um posto de divulgação ou um momento de divulgação em cada bairro dos projetos e decisões que estão sendo tomados. O apelo que eu faço, né, e com base numa discussão tão qualificada que a gente está promovendo no dia de hoje, é que as contribuições que aqui foram apontadas, que foram ouvidas, né, que elas sejam consideradas pelo poder público, né, pela prefeitura municipal, porque é muito difícil a gente combater a desigualdade social sem ouvir a sociedade, sem considerar o que a sociedade pretende para a cidade. Então, eu finalizo a minha fala dizendo que o direito à cidade tem que ser um direito a todos, que o poder público tem que combater de forma ativa a desigualdade social, que a população negra e o recorte de raça tem que ser considerado, porque a gente vem de um processo histórico de exclusão, de apagamento, de um mito de democracia racial que não existe na nossa sociedade e que ele precisa ser apontado e combatido nas análises do poder público, nos atos administrativos, e que a Câmara Municipal, enquanto poder legislativo e fiscalizador, combata esse tipo de ação. Hoje eu concluo a minha fala dizendo: a Prefeitura, infelizmente, não garante a participação popular. Temos muito que avançar em relação a isso. Faço o apelo de que as contribuições, né, que os poucos espaços disponibilizados e que as contribuições que a Prefeitura receber, que ela repasse, né, para a sociedade, não só para o Poder Legislativo, mas para a sociedade. Fecho, inclusive, a minha fala, né, sinalizando um exemplo também muito forte aqui em Ribeirão, que foi a reforma administrativa. Foi um projeto muito extenso, que era de fundamental importância a participação da sociedade, mexe em todo o serviço público, e nós não conseguimos essa garantia, nem que o poder público considerasse. Os vereadores tentaram garantir um pouco da visão da sociedade através de emendas, elas foram vetadas, e alguns vereadores foram obrigados a recorrer ao Poder Judiciário. Eu acredito que é muito importante e não é possível fazer política pública, garantir direitos, sem que a população seja ouvida. E agradeço, né, por a gente estar promovendo isso. Eu coloco, né, o Mandato Ramon Todas as Vozes, assim como acredito que o Coletivo Popular de Detzile, nessa parceria que a gente tem feito desde quando assumimos o mandato e que tem dado muito certo, à disposição para cobrar, né, do Poder Executivo que a revisão dessa lei garanta que os interesses da população, em sua maioria, e não de alguns setores.
Obrigada a todos. Obrigada, Viviane. Eu queria responder a Júlia da apresentação que ela fez dos graus de tokenismo aí. Chegou a me dar um ataque cardíaco aqui nessa cadeira, né, do nível baixo de participação popular e quanto isso é um engodo, né, no sentido da fala da Viviane, então, da ocupação de fato dos espaços e dessa divisão de poder, e que, sobretudo na economia, estamos tão, né? Obrigada, Viviane. Está falhando aqui. Obrigada, Viviane. Obrigada, Júlia. Nós temos aqui a presença da Pilar Carolina Vilar, que é pesquisadora, que foi convidada a participar conosco e que precisa se retirar brevemente. Pilar, a fala é sua, fique à vontade. Nós vamos abrir esse espaço agora para perguntas, e aí eu encaminho da seguinte forma: quem tiver interesse de fazer intervenção, por favor, se inscrevam, para que a gente possa dar oportunidade de fala a todos e todas que tiverem interesse. Pilar, fique à vontade, a fala é sua. Muito obrigada, eu agradeço muito pela oportunidade, é um bálsamo ver essa oportunidade, ter esse debate. Eu sou professora da Universidade Federal de São Paulo, do campus da Baixada Santista, mas eu morei até os meus 26 anos aqui em Ribeirão Preto. Eu só saí de Ribeirão Preto para fazer meu mestrado e meu doutorado na USP, no programa de Ciência Ambiental. E agora, com a pandemia, eu voltei para a casa dos meus pais para me ajudarem com o pequeno e eu consegui gerenciar as coisas. E é muito interessante todas essas falas, né, sobre esse processo participativo e desse engodo que foi esse processo participativo, porque eu me envolvi nessa questão justamente porque o pessoal do Jardim Recreio resolveu se organizar para entender o que está acontecendo, qual é a proposta para o nosso bairro, né? Eu gostaria que esse tipo de debate tivesse sido estimulado para cada bairro, né? Que a prefeitura tivesse entrado em contato com cada associação de bairro para estimular assim como o seu bairro vai ser transformado, né, nessa nova visão que é inaugurada com essa lei de uso e ocupação do solo. Isso não aconteceu. Mesmo no caso do Jardim Recreio, que por ser um bairro que tem restrições convencionais, pelo plano diretor vigente, qualquer tipo de mudança de classificação, e aqui vai ter uma mudança de classificação de residencial para zona mista, isso seria obrigatório, a prefeitura teria que fazer essa reunião com os moradores. Então, mesmo quando há uma exigência legal especificada no plano diretor, num bairro que a gente não está falando daqueles bairros periféricos, né, do sentido de ser ocupado por populações mais pobres, isso não aconteceu. E aí, assim, ouvindo todas as falas, né, me veio muito a ideia que é trazida pelo Ulrich Beck, que é um teórico que eu gosto muito, da ideia de responsabilidade organizada. O que é isso? Que as pessoas que tomam as decisões não vão ser as mesmas que vão sofrer as consequências. Então, os afetados não estão sendo incluídos nesses processos decisórios e, muitas vezes, os ideais que são postos como norteadores, né, que foi a questão do plano diretor, desse processo legal, eles não estão se efetivando na prática nessa proposta de projeto. Seja porque eles não estão se lastreando, né, e aí eles estão sendo lastreados, e a Viviane colocou isso muito bem, da ideia de políticas contraditórias, ou porque não se implementam mesmo. E aí, quando eu penso, né, na questão da lei de parcelamento e uso e ocupação do solo, no frigir dos ovos, ela é o principal instrumento de aplicar os pressupostos do plano diretor, né? Pois ela vai ser o instrumento que vai conduzir de forma efetiva a produção do espaço urbano. Por quê? Porque é ele que vai basear como vai se configurar a paisagem urbana. É ele que vai impor as restrições urbanas. E aí, a impressão que eu tenho, que esse projeto, e me dá a impressão que todos os palestrantes partilham dessa opinião, é que ele é muito efetivo
no sentido de dar uma ampla liberdade para o capital imobiliário, né? Então, a forma como ele se constrói é no sentido de dar uma carta branca para que esse espaço urbano possa ser produzido conforme o setor imobiliário quiser. E aí, eu queria até acrescentar que essa questão dessas zonas, a expansão sobre as zonas rurais, eu sou da linha ambiental. Elas não têm só um impacto enorme do ponto de vista de aspectos urbanísticos, elas abarcam uma série de problemas ambientais. A gente está perdendo solo agricultável, a gente vai gerar mais emissões de CO2, a gente vai ter todo um problema de fenômenos de ilha de calor, de impermeabilização, numa cidade que é abastecida unicamente e exclusivamente por um aquífero, que foi o meu projeto de mestrado das áreas de recarga, que já era lastimável, né, na época, como se promovia a ocupação dessas áreas de recarga do aquífero Guarani, e que já dá sérios sinais de rebaixamentos e de esgotamento. Então, assim, aí o que aconteceu? Nesse processo, o que eu quis olhar, né, junto aqui com o pessoal do bairro? Eu falei, bom, quais são os parâmetros de uso e ocupação do solo? E aí eu queria pedir licença só para compartilhar esses parâmetros de uso e ocupação do solo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Vocês estão conseguindo ver os parâmetros? Bom, aqui nesses parâmetros de uso e ocupação do solo, eu fiquei extremamente estarrecida com a densidade proposta neste plano diretor. Então, assim, nas zonas mistas de baixa densidade, tem-se uma densidade líquida de 1.200 habitantes por hectare. Eu morava em São Paulo, né? Então eu fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado, e mesmo depois que eu fui para a Baixada Santista como professora, eu continuei morando em São Paulo. A densidade urbana do lugar mais denso da cidade de São Paulo, que é Paraisópolis, que é a maior densidade do Brasil e que, por sua vez, é a maior densidade da América do Sul, é quase 1.000 habitantes por hectare. Eles estão colocando uma densidade de 1.200 habitantes como baixa densidade. Isso é altíssima. A gente não tem um consenso na literatura do que é baixa densidade, aliás, o que é alta densidade. Mas essa variante de alta densidade vai de 150 até, no máximo, 650 habitantes por hectare. Nós estamos pedindo o dobro disso. E isso não é uma característica só, né, das zonas mistas. Quando a gente vai, praticamente, a menor densidade, né, nessa zona de preservação cultural é de 650 habitantes, o que é uma densidade alta. Então, assim, o que nós temos de densidades neste plano são só altas densidades. Mesmo que no plano diretor ou na descrição da área se diga que é baixa, mas a definição desse conceito de baixo não tem nada de baixo, né? Uma baixa densidade seria aí até 50, 100, nunca acima de 300, 400. Outra coisa que me chocou muito é a questão dos coeficientes de aproveitamento para essas zonas mistas, né? Onde se coloca aqui, deixa eu ver se eu acho ela. Vamos lá. O limite máximo desse, não só das zonas mistas, na verdade, para quase todas as zonas, né? Você tem que o limite máximo seria 5. Para vocês terem uma ideia, São Paulo, o máximo é 4. Sendo que esse 4, ele só se aplica nas áreas de corredores. Ou seja, por que se aplica nas áreas de corredores? Porque se tem a ideia que nessas áreas de corredores, como você tem toda uma infraestrutura de mobilidade urbana, você tem que ter ali um coeficiente maior para justamente estimular que se façam ali essa produção de residências, porque as pessoas vão poder ter um fácil deslocamento por essa infraestrutura de mobilidade urbana. Aqui a gente não tem isso, aqui simplesmente se colocou esse 5 para boa parte das áreas,
o que não se justifica, né? Outra coisa que também me chocou é a ideia do gabarito, né? O gabarito é a altura do prédio. Boa parte você não tem limite para gabarito. E aí eu remeto ao caso da Júlia, desse empreendimento do Tatuapé, que é um empreendimento que, do ponto de vista de impacto, não só impacto urbanístico na paisagem, mas de impacto ambiental, é muito pesado. E a gente não tem gabarito nem sequer nessa zona especial aeroportuária. Então, o que me vem, né? Isso aqui é a liberdade absoluta para o mercado imobiliário escolher e lotear segundo os interesses que ele tiver, né? E da forma que ele quiser produzir esse espaço urbano. Então, o que me chama a atenção é, ou seja, de um lado, nós temos uma dificuldade enorme de participar e de ser ouvidos, e aí até foi muito interessante, porque eu e a Júlia estávamos tentando conversar com pessoas da prefeitura sobre o que era o projeto para o Jardim Recreio. Nós não conseguimos. Aí a gente conseguiu falar com um dos técnicos. Esse técnico falou, não, mas essa proposta que vocês estão vendo de lei que está no site já não é essa, é outra proposta. Poxa, mas como é que eu vou, então, ter uma boa participação se eu não tenho acesso à proposta atualizada? Então, eu perco um tempo enorme analisando uma proposta que está no site, mas, de repente, essa proposta não é a proposta que é a que está sendo discutida agora, ou é uma proposta que já sofreu modificações, e aí, quando a prefeitura for apresentar essa, eu vou fazer a minha queixa baseada numa proposta antiga, e provavelmente eles vão falar, não, mas isso já foi modificado, mas eu não tenho como verificar se isso realmente foi modificado, porque eu não tive acesso a essa proposta. Então, o que me parece? Que essa lei de parcelamento e uso e ocupação do solo, primeiro, ela não teve a participação, que é um requisito jurídico. A participação não é um favor do poder público, ela é uma obrigação do poder público. Segundo, ela tem uma visão de cidade que não é clara do ponto de vista do interesse público de construção de uma cidade, e ela é uma cidade que ela é uma proposta que não tem promovido o diálogo com os bairros. Ela não tem promovido, e aí com os bairros, no sentido da sociedade, porque muitas vezes essa sociedade é chamada pelas próprias associações de bairro. Então, o que eu tenho que dizer? A gente tem vários defeitos nessa proposta, ainda é uma proposta, o que é algo positivo, portanto, há possibilidade de modificações, mas para que haja essa possibilidade de modificações e que ela realmente aprimore e se traduza numa visão do que a sociedade ribeirão-pretana espera para o seu crescimento, essa participação tem que ser severamente ampliada. O que a gente viu? A gente viu audiências públicas que foram canceladas, mas muitas vezes essa informação não fica clara no site, você não tem muita clareza de quando vai ser a nova audiência pública, e aí a gente tem um outro problema, né, com essa história de ser tudo por internet, e quem não tem acesso à internet. E muitas vezes, se o Jardim Recreio, né, que foi o bairro que eu cresci, foi descobrir esse processo agora, eu imagino esses bairros que não estão na Cidade Luminosa, para citar Milton Santos, e que estão aí nessa periferia, desprovidas de uma série de serviços. Então, é necessário a gente fazer um debate inclusivo e é necessário fazer um debate que realmente atenda a ideia de interesse público e não de interesses imobiliários. Era isso que eu queria contribuir para o debate. Eu agradeço muito por essa oportunidade e é isso. A gente que agradece, Pilar. Nós estamos, já são 20 horas, né? 20 horas e 5 minutos. A nossa proposta é até às 20h30, até porque há funcionários da Câmara aqui em trabalho ainda. E nós sugerimos, eu pergunto quem que está presente, que vai fazer uso da fala, por favor, se inscrevam pelo chat.
E aí eu tenho uma pergunta aqui que foi enviada pelo YouTube, que eu faço posteriormente. A Lucy já se inscreveu. A Júlia também? Tá, então nós temos a Lucy, temos a Júlia. Eu posso fazer a pergunta antes da sua fala, Júlia? Pode ser? Até porque vocês depois podem ver aí quem é que responde. Então vamos lá, Lucy. A Júlia primeiro. A Júlia. Não, eu acabei de combinar com a Júlia, dela falar depois de você e depois que eu fizer a pergunta que recebi pelo YouTube. Tá, eu só queria, assim, saber, com essa reunião, com os encaminhamentos, com o que vocês estão fazendo já, e a partir dessa reunião, o que ainda é possível fazer, qual seria a agenda de atividades e quais os caminhos institucionais para se formular alguma das questões que as oradoras fizeram, quer dizer, as apresentadoras trouxeram questões. Elas têm quais são os pontos, que síntese a gente extrai dessa reunião e em torno do que nós devemos todos, como coletivos, trabalhar. Lucy, acho que já posso responder brevemente sua pergunta, que é muito oportuna, porque esse é um primeiro momento, né, que a gente está usando desse espaço da Câmara para promover esse debate e tentar fazer alguma conexão que não esteja nos espaços institucionais, né, por isso é tão importante ressaltar que foi o Território em Rede, né, que nos convocou para utilizar esse espaço, e penso que os caminhos institucionais são os seguintes: a gente tem ainda, por parte da Prefeitura, chamada de mais uma audiência pública para discutir o processo, a revisão, né, da lei, mas não temos ainda, não foi anunciado oficialmente uma data para essa audiência. Até lá, nós, enquanto mandato, pretendemos enviar contribuições, né, para o projeto de revisão e pretendemos promover mais espaços institucionais aqui, talvez uma próxima audiência pública, né, essa reunião ela tem um caráter mais informal, digamos assim, promover mais espaços aqui de debate, de participação, e eu abro aqui, coloco os 2 mandatos à disposição também para sugestão de encaminhamentos, né, para que a gente possa construir isso juntos. Né, acho que aqui é uma grande oportunidade, então quem tiver sugestões, ideias, nos acionem que a gente se coloca à disposição para fazer uma movimentação, né, e ampliar esse debate, fazer esse debate chegar em mais lugares antes que chegue a lei aqui para ser votada na casa, né? Porque quando chegar aqui, depois dessa próxima audiência, aí já é um outro caminho, né, que a gente também precisa discutir. Mas ficamos abertos aí para pensar novos espaços, novas movimentações, antes que chegue na casa e depois também. Lucy, acho essencial a manutenção do diálogo e essa ponte de contato de vocês e de todos que tiverem essa informação acerca do projeto, para que a gente possa fazer as emendas, né, e as sugestões aí oportunas. E por conta desta iniciativa, dessa provocação da audiência de hoje, eu soube pelo vereador Zucoloto que uma será promovida pela Câmara Municipal. Ainda não temos a data, mas eu sei que isso ocorrerá. E aí não preciso dizer nem destacar da fundamental importância de todas vocês nessa audiência que será feita aqui. Ok, Lucy? É só nos avisar a data, porque isso que a Pilar e a Júlia já falaram, a nossa associação entrou em contato várias vezes, foi uma canseira. Então, recebemos uma informação que teria uma audiência no fim de julho, e depois nem informação, depois uma nova que seria 2 de agosto. A última informação que a gente tinha é que teria uma audiência segunda que vem, 16. Tá. Então, assim, parece que é deliberado confundir. Parece. Sim. Agora, assim, isso é uma coisa, cronograma e data, que eu acho que agora com 2 gabinetes aí, daí vocês têm autoridade e legitimidade
para ver e acompanhar esse calendário. Mas aí, anterior a isso, é desse grupo, o que é importante dessas falas, o poder de alguém fazer sintetizar o que é relevante e em cima do que se vai investir tempo e energia. Obrigada. Sim. A gente que agradece. Dá para fazer essa questão agora e depois passar. Então vamos lá, eu vou fazer a pergunta que nos foi enviada pelo YouTube, e aí a Viviane, a Júlia, ou até mesmo a Helena ou a Ana Luísa, não sei, vocês veem aí quem pode dar a resposta. Quem enviou a pergunta foi a Mayra Muxa. Ela pergunta o seguinte: quais instrumentos podem ser propostos para incluir a população local nas decisões de cada unidade de ocupação planejada? Quem se habilita? Júlia, vocês querem responder? Que eu acho que tem a ver com a Ana, eu acho que é você mesmo, mas eu posso complementar. Não, na verdade, assim, queria destacar, né, que a gente tem esses espaços de discussão, que são as audiências públicas, né, no momento das formulações, mas, de fato, né, aquela ideia das associações de bairro que ganharam grande expressão nos anos 80, sumiu, né, e eu acho que a prefeitura, ela tem o papel, né, de estimular esse tipo de organização da sociedade civil, né, então eu acho que a gente, enquanto coletivo, também se disponibiliza para assessorar no sentido burocrático mesmo, de fundação de uma associação, que nós estamos passando por esse processo, então a gente fica à disposição, né? Mas eu acho que é um trabalho que a prefeitura, que refere-se à prefeitura, né? Inclusive nesses processos de revisão de leis, de criação de leis, né? De capacitar a população para que essa população, de fato, consiga participar de forma igualitária, né, da discussão. Então, assim, é difícil imaginar que um texto enorme, né, eu nem me lembro quantas páginas tem o texto da revisão, que um cidadão comum consiga ler e entender tudo que está colocado ali, né? Então, eu acho que é um papel muito importante essa capacitação, né, que é uma obrigação da prefeitura. Ok, Ana Luísa, obrigada. Eu queria fazer um comentário, posso? Eu só queria antes, Pilar, consultar a Júlia se ela tem algum acréscimo para Ana Luísa. Não, eu posso fazer e já falar, e já passo a palavra também, pode ser? Tudo bem? Houve uma falha na comunicação. Oi. Não, posso só complementar e aí já passo a palavra também, só para isso que a Ana Luísa falou sobre a questão da capacitação. É que, assim, primeiro, né, quando a questão do encaminhamento, acho que seria interessante a gente olhar para o que foi esse processo de revisão, né? Até fiquei em dúvida se abordava esse assunto ou se abordava essa questão mais teórica que eu trouxe, mas eu de fato estava observando e lendo esse texto e falei, nossa, faz muito sentido para a gente perceber que não é só aqui que acontece, né, e que essa questão de cooptação e são estratégias, né, a gente sabe que são estratégias que são utilizadas pelo poder público, a gente sabe qual que é a relação do poder público de Ribeirão com o setor imobiliário. Então, eu quis focar nisso, mas eu acho importante retomar o que foi esse processo de participação, tanto do plano diretor, essa questão das audiências em vários locais da cidade, em ir buscar os bairros, em ir buscar essa participação, né? Ela não foi observada desde o começo. Lá quando o plano diretor foi ser elaborado, todas as audiências foram elaboradas ao mesmo tempo, né? Não sei se vocês lembram, quando a gente acompanhou, foram acho que 6 audiências realizadas, uma referente a cada setor, e foram todas juntas, né, no mesmo horário. Então, eu acho que
E agora, na lei de parcelamento e ocupação do solo, né? Como que elas foram feitas? E aí, por fim, só o que eu acho que eu queria terminar e falar, são duas coisas. Sobre as informações, né? Os estudos técnicos. Cadê esses estudos técnicos, né? A gente sabe que no começo esse processo foi elaborado com auxílio de uma fundação, né, da FIP, né? E aí, aparentemente, agora eles modificaram o plano, né, do que já tinha sido feito com base em estudos. Temos estudos para rebater os outros estudos, né? Eu acho que esse é um ponto principal e um ponto de extrema fragilidade jurídica desse projeto, e que tem que ser observado. E também a questão de se aprovar esse envio, né, a finalizar o ato administrativo de revisão junto ao Executivo no momento de pandemia, né? Isso a gente tem Ministério Público de vários estados, né, fazendo orientações. A gente teve, inclusive, uma representante do Conselho de Arquitetura, que é a Fernanda, que falou numa das audiências, trouxe a indicação do Conselho de Arquitetura falando sobre a impossibilidade de se bater o martelo em decisões nesse momento de pandemia, onde a gente ainda está numa forma virtual, e aqui até, né, não é da minha área a questão da medicina, mas eu acredito que a gente está vendo uma situação que a gente é bem capaz que a gente volte a ter uma explosão de contágios, né, como está acontecendo em outros países. Então, muito provavelmente, essa questão do virtual vai se estender. E o Ministério Público tem indicado, recentemente, essa semana mesmo, na revisão do Plano Diretor de São Paulo, o Ministério Público orientou a não continuar em âmbito de pandemia. Então, a gente tem essas fragilidades que eu acho que deve ser observado pela gente. O que aconteceu com os estudos da FIP, onde mudou, onde que teve essa alteração, e a impossibilidade da prefeitura bater o martelo nisso, porque senão acontece exatamente aquilo que a gente estava vendo na parte teórica, né? Eles informam, mas ali no último dia, e foi exatamente isso que aconteceu no plano diretor também. Eles informaram no último dia e mandaram para a Câmara. E na Câmara são muitos interesses e muitos jogos, e é muito mais difícil do que você levar um projeto mais alinhado. Acho que era isso. Pilar, por favor, o tempo é seu, só pediria aí que seja breve. A gente seguisse o tempo. 2 minutinhos, por favor. Perfeito. É o seguinte, esse é outro ponto que é uma fragilidade da lei de parcelamento e uso e ocupação do solo. Por quê? O plano diretor estabelece essas unidades de ocupação planejada, né, como a unidade de ocupação, como as áreas interurbanas dotadas de vários tipos de uso, né, como vai se dar essas habitações, ele divide o território, não me lembro agora o número de unidades. Só que quando você vai lá na lei de uso e ocupação do solo, em nenhum lugar da legislação está especificado quais são as diretrizes para cada uma dessas unidades de ocupação planejadas. Ou seja, você criou uma figura de espaço urbano que está prevista no plano diretor, que de alguma forma tinha que ter sido contemplada nessa lei de uso e ocupação do solo, mas que não tem clareza. Ou seja, tá, a gente fez essa divisão para fazer mais um mapa bonito? Não é esse o objetivo. Vai ser só para outros instrumentos? Não, na verdade, o uso e ocupação do solo está diretamente relacionada a essas unidades de ocupação planejada. Porém, essas unidades de ocupação planejada, elas não são abordadas na sua plenitude. E isso é um problema. Até foi muito engraçado porque a gente estava falando da dificuldade, né? E aí estava dizendo, a população geral... Gente, sou advogada, mestrado, doutorado e pós-doc. Eu tive muita dificuldade de entender vários elementos desse plano, inclusive de encontrar esses correspondentes. Falou, tá, mas tem unidade de ocupação planejada, mas qual que é as diretrizes aqui? Não tem diretrizes? Como assim não tem diretrizes? Eu não consigo. Eles citam em alguns pontos essas unidades de ocupação planejada, mas eu não consigo ter algo que diga, olha, você pode fazer isso na unidade de ocupação planejada 9, que é a oeste, ou na unidade de ocupação da cidade universitária, ou na unidade de ocupação do Jardim Aeroporto. A gente não tem isso. Então, esse é mais um problema desse plano diretor. Obrigada, Pilar. Plano diretor, não, do parcelamento. Viviane, 2 minutos.
Só queria, assim, mais até um encaminhamento, né, com base nos questionamentos que aqui foram trazidos. O processo, né, de revisão de um projeto de lei, ele primeiro vem parte do executivo, e o executivo está em processo de elaboração. É uma falha grave quando você aponta uma falha, eles dizem que não será esse projeto que será encaminhado, né, para a Câmara Municipal, que é aquela coisa propositalmente, a falta de informação e a falta de escuta, né, da sociedade. O que eu gostaria de colocar, né, assim, à disposição para a gente conseguir ter algum encaminhamento e uma tentativa de fazer com que o Poder Executivo considere as contribuições aqui trazidas e que amplie, né, a participação popular, usar alguns mecanismos que temos na Câmara Municipal, que seriam os requerimentos e indicações. Então, poderíamos fazer as indicações, né, de acordo com o ideal. Eu vi que no slide da Helena e da Ana Luísa foi apontado, né, algumas sugestões que estaria dentro do ideal. Claro que precisaria também de uma escuta maior setorizada, e a gente se propõe a estar fazendo essas indicações. E também, né, fazendo o requerimento, solicitando as contribuições dessas audiências públicas, né? Como eu apontei, não há um relatório de informações. Então, a gente pode tentar nos antecipar para até poder ter, né, mecanismos legais para que no futuro, se for necessário que não haja, né, alguma alteração adequada na proposta, que a gente possa, né, nos resguardar dentro da lei do Poder Judiciário, se preciso. É um encaminhamento que eu coloco para além, né, das audiências que vão acontecer, para além, né, das ações que a Câmara Municipal pretende também, né, adotar, que será esses momentos de escuta da sociedade. Adria, você se inscreveu? É questão de encaminhamento? Está desligado. Não estamos te ouvindo. Bom, para a gente economizar o tempo, Ana Luísa, você tem questão de encaminhamento? Tenho, é só uma fala final mesmo, né, que a revisão, né, da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, ela alterou significativamente o texto que já vinha, né, sendo debatido, né, e como já foi colocado, só está previsto mais uma audiência pública, né. Então, nesse sentido, eu acho que a possibilidade de debate vai se dar, de fato, daqui em diante, na Câmara. Então, eu queria colocar que eu acho que a Câmara, né, tem uma grande responsabilidade em promover esse debate democrático, e mais que isso, equilibrar esse texto da lei atendendo o interesse de todas e todos. Será que a Adria está nos ouvindo agora? Ela ouve, mas não consegue falar. Ah, tá. Então tá bom, ela está ouvindo, mas não está conseguindo falar. Antes de encerrar a nossa reunião, gostaríamos de ressaltar os próximos passos do processo de revisão da lei, do parcelamento e ocupação do solo. Bom, então vamos lá. A Prefeitura ainda chamará mais uma audiência para discutir as mudanças do texto, antes de vir para a Câmara. A data desta audiência não está marcada, nós não temos conhecimentos e nós nos comprometemos a fazer isso através das nossas redes sociais, com os contatos que nós já temos à disposição. Então, o coletivo Ramon Todas as Vozes e o coletivo popular está à disposição para fazer esses contatos, inclusive esclarecimentos. E o outro, que também não tem data marcada, que eu já adiantei, é a audiência pública também aqui na Câmara Municipal, que eu não sei se antecederá ou será após a Prefeitura. Bom, encerramos a nossa reunião fazendo um imenso agradecimento à presença de todos e de todas. Eu acho que foi a reunião mais feminista que nós fizemos este ano. Nunca vi tanta mulher boa, competente,
competente, com tanta expertise no assunto, como a gente conseguiu reunir nessa audiência de hoje. Então, muitíssimo obrigada, mulheres, pela presença, pelo compartilhamento do conhecimento e dessa disposição de se colocarem aí a serviço de transformarmos mesmo essa cidade para aquilo que nós acreditamos ser essencial. Bom, agradeço também e muito o coletivo Território em Rede, que teve a iniciativa de convidar os mandatos e de iniciar essa discussão, que resultasse nessa audiência e em tantos outros passos que eu tenho certeza irão acontecer. Agradeço também aos co-vereadores envolvidos, a Sheila está aqui, a Jéssica, o Tiago do nosso gabinete, a Adra, a Silvia Diogo que participaram, a Fabiana Severi, o professor que esteve presente também, o Tiago Marrara, e se eu me esqueci de algum nome, me desculpa, tá? Mas a gente agradece imensamente. Boa noite a todos, todas e todos, até a próxima. Um grande abraço para vocês.